Olá, Universo Épico no ar, e no programa de hoje, nosso bate-papo, nosso entrevistado já está aqui conectado comigo, é o Ives, diretamente de Santos. Tudo bem, Ives? E aí, Michel, tudo ótimo por aí? Tudo jóia. Tem livro então aqui no programa hoje, é isso? É isso, a gente tem uma aventura tupiniquim, a brasiliana. Pulp à Brasiliana. Exatamente, Pulp a Brasiliana. É um livro. Posso começar a falar sobre o livro? Eu sou tagarela. Vambora. É o seguinte, o Pulp a Brasiliana, ele é uma homenagem às aventuras clássicas que muitos da minha geração, até mais novos, ou até mais velhos, cresceram assistindo e lendo, né? Eu comecei esse livro em 2017 e enquanto estava estruturando e pesquisando a parte histórica do livro, né? Eu tentei buscar dentro de mim a raiz, o porquê que eu gosto tanto desse gênero, porquê que eu respeito tanto um gênero que ele é menosprezado, tratado como menor, uma aventura, né? Então, de repente, eu percebi que o amor a isso vinha da minha infância. Todo final de semana, o meu pai me levava sábado ou domingo de manhã para o horto municipal da minha cidade. A nossa missão era buscar água na bica do horto. A gente enchia os galões e deixava no carro. Só que ao invés de ir embora, ele me levava depois para dentro do mato, a gente subia o morro, em lugares que nem tinha trilha. E a gente sempre achava alguma coisa nova. Seja uma casa abandonada, uma cachoeira, a gente já cruzou o morro até a cidade vizinha. E quando eu chegava em casa à tarde, eu assistia os filmes de aventura, que provavelmente você também via. Eu via Indiana Jones, eu via As Minas do Rei Salomão, entendeu? E eu não sabia diferenciar na minha cabeça o que eu tinha vivido de manhã do que eu tinha passado, de manhã do que eu assistia à tarde. E então, só em 2017, refletindo profundamente, eu percebi daí que vem o amor que eu tenho pela aventura. E aí eu escrevi o livro. E aí nós temos então um personagem, né, que vive toda essa jornada, essa aventura. Conta um pouquinho mais desse personagem. É o seguinte, o Pulp a Brasiliana, ele acompanha dois protagonistas. A Sabrina Barlavento é uma escritora que ela ama aventura por razões semelhantes às minhas e ela ganhou um prêmio literário muito importante, muito relevante. No entanto, ela levou mais em consideração uma crítica negativa que ela recebeu. Tanto é que ela guarda essa crítica numa prateleira, assim, pendurada na prateleira. E, de repente, ela recebe a mensagem do Rafael Perso, que é um golpista, um contraventor de primeira, assim, ou de terceira, no caso. E que eles já tinham saído alguns meses atrás, porque eles tinham se conhecido em um aplicativo de relacionamento. E de repente ele retorna, ele volta o contato com ela, só que dessa vez ele não busca por sexo casual. Dessa vez ele tem uma proposta. Ele precisa que ela patrocine uma viagem até o norte do Brasil e em troca ela teria uma história de verdade, uma aventura de verdade, tudo que ela sempre quis. E era a chance dela explicar isso na cara da crítica, que fez a tal crítica negativa, que chamou o livro dela, que ela ganhou um prêmio literário, essa crítica classificou o prêmio dela como ficção de polpa, Pulp Fiction, né? Que é um gênero do começo do século XX, ele era impresso em papéis baratos, né? Feito da polpa da madeira, daí polpa, né? E essa era a chance dela provar que ela conseguiria escrever alguma coisa de valor dentro do gênero que ela gostava e real. Só que aqui tá, no meio do caminho tinha um golpista, ou melhor, o golpista na verdade trabalha com ela, na verdade. Sabrina Barlavento venceu um relevante prêmio literário e teve sua obra adaptada para os cinemas. Mas nada disso impedia a única crítica negativa de assombrá-la. Ainda guardando o recorte de jornal que classificava seu trabalho como ficção de polpa, recebe a inusitada proposta de Rafael Perso. Dessa vez, o sujeito apresentado por um aplicativo de relacionamentos não busca por sexo casual. O vigarista precisa que a renomada autora patrocine sua viagem ao norte do país. Sabendo que Barlavento vê o mundo de forma romântica e aventuresca, Perso usa termos como cemitério nazista, segredos da ditadura e caçadores de tesouro, quando, na verdade, busca o local da queda de um avião do narcotráfico. Ele quer aquela carga. Ela uma história que vale a pena. Em meio a playboys caçadores de tesouro, a traficantes internacionais e a golpistas misteriosos, a escritora se flagra imersa em um mundo de perigos, trapaças e horrores. E por mais que esteja finalmente dentro do tipo de história que sempre amou escrever, dessa vez todas as dores são reais. E cada enigma ameaçador. Pulp a Brasiliana.
por Ives Tomazini. O final do livro, eu não posso, obviamente, comentar muito sobre. Por exemplo, eu lido muito com anti-heróis nesse livro, então a gente não sabe. As pessoas que estão lendo não fazem ideia quem é legal e quem não é. A única pessoa que dá para colocar a mão no fogo é a Sabrina Barlavento, que é a protagonista. De resto, temos caçadores de tesouro, traficantes internacionais, temos ribeirinhos, porque o livro é bem calcado na realidade, né? Temos toda sorte de bandidos e heróis. Só que a única pessoa que a gente acompanha e tem certeza e confia é a Sabrina Barlavento. Sensacional. De trazer para a nossa cultura, né? De trazer para a nossa realidade coisas que a gente conhece, essa mistura. Isso é importante, né? Para poder dar mais veracidade ao trabalho? Não, exatamente. Assim, eu entrevistei muitas pessoas para fazer esse livro. E, por exemplo, eu viajei pessoalmente para a Floresta Amazônica por causa desse livro. Eu fui para a região do Macapá, chamada Jari, que fica em torno do Rio Jari. Por quê? Porque em 2017, quando eu comecei a pesquisar a parte histórica dessa aventura que eu escreveria, eu fiquei sabendo da existência de um túmulo nazista no meio da Floresta Amazônica. Então, eu fiquei maluco com isso. Eu comecei a pesquisar a respeito e eu descobri que os nazistas tinham mandado uma expedição para o Brasil antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. Uma expedição liderada por um alemão chamado Otto Schutz-Kamphenkel. Esse cara, ele já tinha feito uma expedição na África e por causa disso ele foi escolhido pelo Himmler, que era o comandante da SS, né? Que era um cara que acreditava em ocultismo. Ele buscava o Graal, buscava a Atlântida, dodói da cabeça, né? E não foi diferente, mandou esse explorador aqui para o Brasil. Eles chegaram aqui em 1934, eles começaram a expedição em 1935 e um dos membros dessa expedição morreu durante essa desventura nazista. E eu pessoalmente coloquei como objetivo ir pessoalmente até esse túmulo e pesquisar em loco. E eu fiz agora em 2022. Nessa viagem, eu fiz amizades, assim, me acompanhou, por exemplo, o secretário de Cultura da cidade, Laranjal do Jari, que é a cidade onde a ilha... É uma ilha no meio do rio, né? Que tem um cemitério ribeirinho e um desses túmulos tem uma suástica. E o secretário de Cultura me acompanhou no barco. O guia que eu contratei em Macapá me acompanhou de Macapá até lá. A gente pegou 9 horas de estrada de terra no meio da floresta para chegar lá. E uma gestora ambiental, a Anne. Então, foi uma experiência totalmente calcada na realidade, assim. Para mim, pessoalmente, completamente emocionante, assim. É até difícil segurar as lágrimas no final da viagem. Porque eu estava dentro do meu livro e junto de pessoas reais, assim. Então foi uma experiência, para mim, muito marcante. E aí a pessoa que lê o seu livro, além de ter todas essas referências, essas inspirações, se quiser, de repente, pode até fazer uma viagem e encontrar alguns easter eggs por aí, espalhados. Pode, exatamente. Inclusive, o guia, que é o Marcelo, de Macapá, ele foi um personagem que, assim, à parte, é muito engraçado. A gente parecia irmão, assim, tanto rindo, enfim, era muito interessante a dinâmica entre nós dois. E ele me contava, cada canto que eu olhava tinha uma curiosidade nova que ele mostrava. Não consigo colocar tudo no livro, porque é uma aventura e eu tenho que focar no ritmo, né? Então, assim, eu tentei balancear as pesquisas com o ritmo narrativo do gênero, né? No entanto, assim, os lugares são reais. Inclusive, o guia, o Marcelo, ele já até propôs para mim, para a gente fazer viagens, juntando pessoas interessadas que tenham lido o livro e queiram conhecer pessoalmente. E até, inclusive, eu iria junto, que adoro viajar, e iremos fazer uma aventura juntos, lá para o norte do Brasil. Ô Ives, e aí? Como é que você fez todo esse processo? Né? Quanto tempo levou? Porque... diferente de alguns escritores, né, que fazem as pesquisas no computador, fazem todo um levantamento, você foi para o local, né, vivenciou, né, a experiência para trazer mais informação e veracidade para o seu livro. Então todo esse processo até chegar no livro pronto, quanto tempo levou? Olha, eu comecei esse livro em 2017, eu estava morando fora do Brasil na ocasião, e assim, não foram 5 anos ininterruptos, é claro, porque vivemos no Brasil, no mundo real, e tinha que parar, trabalhar, fazer outras coisas, infelizmente. Mas eu pesquisei muito, principalmente a parte escrita. Muita coisa em alemão, eu tive que traduzir também, no Google Tradutor, tá? Porque eu não falo alemão.
E eu tive que ir atrás de muita coisa. A parte da bandidagem, assim, de golpes. Eu cheguei a conversar, por exemplo, com falsificadores de dinheiro para pesquisar o livro. Cheguei a conversar com... Tem um Uber que eu conheci, que ele era amigo de um cara que fazia transporte ilegal, pilotando lá no norte. Um assunto super engraçado até falando isso, que quando eu tava lá no norte, quando eu falava desse tipo de coisa, não é que nem quando a gente tá aqui no sul do Brasil. Quando a gente tá lá, isso é verídico, isso é real, isso dá discussão. Aí mexe com garimpo, contrabando e tal. Aqui, do meu ponto de vista paulista, super lúdico, né? Nossa, é um contrabandista, aventureiro. Não, quando você chega lá em cima e você fala isso é sério pra caramba. Então, assim, foi muito engraçado eu fazer choque de mundos na pesquisa. E sobre a pesquisa ainda, eu misturei lendas e fatos históricos. Então, eu fazia lendas se cruzarem. Imagina, eu pesquisar, exemplo, tá? Não vou dar spoiler, mas, por exemplo, eu pesquiso a lenda do Eldorado, que tem várias teorias. Eu cruzo com a lenda de outra tribo, de uma aldeia já extinta, por exemplo, com outra. Eu misturo mitologias e eu crio uma mitologia, brinco, criando uma mitologia nova, e dentro disso começo a encaixar fatos históricos reais. Então isso eu acho que eu acabo despertando, pelo que eu escuto de quem está lendo, curiosidade sobre conhecer um pouco mais de história. As pessoas vão lendo meu livro e vão falando, eu quero ver o que é real e o que não é. Então, direto, eu recebo mensagem inbox, inclusive adoro receber mensagem inbox para conversar, das pessoas, isso é verdade ou isso você inventou? Isso é verídico ou não? É muito divertido. É muito legal, né? E recentemente saiu o filme do Uncharted, né? Não sei se você assistiu, né? Então é toda uma aventura, né? Exatamente, assim, eu não assisti o filme ainda, mas o Uncharted foi uma das maiores inspirações. No meu capítulo, o jogo, né? Tô falando. O meu capítulo, poxa, acho que não lembro agora. Teve um capítulo na primeira etapa do livro que eu menciono. A minha protagonista fala, mas esse tesouro já foi mencionado em jogos como Uncharted e em poesia de Edgar Allan Poe. É muito clichê, porque como a protagonista é uma escritora, ela é muito consciente, chega a quase a ser um Deadpool em quebrar a quarta parede. Ela sabe que ela está dentro de uma aventura. Enquanto o Rafael Perso, o golpista, a diversão é justamente que ele está dentro de uma aventura Indiana Jones, ele não faz ideia que ele está. Então ele vai estar numa situação super lúdica, lutando com um brutamonte em cima do negócio, o avião decolando, só que na cabeça dele ele tá pensando, eu preciso do meu dinheiro para fazer tal coisa. E a Sabrina olha para isso e pensa, nossa, eu tô dentro do Uncharted, eu tô dentro do Indiana Jones aqui. Então essa é a graça, até arrepiei aqui, essa é a graça do livro para mim. Com certeza. Ô Ives, e o que você faz ou fez de diferente para se distanciar e se destacar, né, de um Indiana Jones, né? Qual que é o seu diferencial na sua história, né? Assim, o livro, isso eu acho que é até um desafio, porque ele se passa como uma aventura na selva, ele se passa como uma caça ao tesouro, mas na verdade ele chega a ser um ensaio sobre isso, ele é uma homenagem a isso, ele vai fundo na questão. Como eu falei, por exemplo, no começo, assim, eu comentei sobre por que eu gosto tanto disso. Então não fiquei simplesmente em triângulos amorosos, romance, anti-herói, explosões, não. É justamente o contrário, justamente tentar entender o porquê, onde está o valor disso, lapidar e chegar no coração disso. Eu, pessoalmente, sou muito reflexivo mesmo, quem me conhece sabe, eu sou muito, muito reflexivo. Então imagina esse cara escrevendo uma aventura que tanto ama. Eu tento colocar reflexões dentro, por exemplo, o tesouro é uma metáfora da vida. Você quer um tesouro, eu quero um tesouro. Às vezes nós dois queremos o mesmo numa história. Se a gente colocar você e eu na mesma história, nós dois queremos encontrar, sei lá, o Eldorado. Mas para você, o Eldorado representa a liberdade financeira ou geográfica. Para mim, representa provar alguma coisa para alguém. Meu pai, entendeu? Então, assim, o tesouro é uma metáfora. Todo mundo, o personagem no livro, o Rafael Perso, tem uma hora que ele fala assim no livro, todo mundo está atrás de um tesouro. Só que todo mundo quer parcelado, quer meu à vista. E assim, para ele, por exemplo, no começo do livro, no final, eu não vou contar quem é ruim e quem é bom, mas assim, no começo, para ele, por exemplo, representa a chance dele provar que ele não é uma piada, que ele passa por muitas derrotas sequenciais na vida. Para Sabrina, como eu falei, é a chance dela provar que o tipo de história que ela escreve tem substância. E tem outros personagens secretos que surgem apenas depois, né? É até interessante guardá-los em segredo, porque muitos deles são favoritos dos leitores. Né? E eles têm motivações muito profundas do porquê eles estão encontrando aquilo. O segredo de uma boa aventura é o porquê o personagem saiu de casa. O que fez ele sair de casa, se arriscar, colocar tudo a perder, e o que ele faz com que ele conseguiu ou deixou de conseguir. Essa é a diferença do meu livro. Tem coração, tem essência. Eu não faço por plástica. Pelo contrário, eu começo de dentro para fora a aventura.
E aí, é uma série, uma trilogia, uma saga? Esses personagens ficaram vivos na minha cabeça durante 5 anos. E alguns leitores que terminaram comentam comigo que eles são muito vivos e sentem falta deles. Alguns deles saem inteiros e vivos dessa aventura, alguns não. Essa é outra coisa que eu ia falar que é o diferencial. Geralmente, esse tipo de aventura não tem consequência, é uma sessão da tarde. No meu caso, não, eu brinco que é uma sessão da tarde com consequência. Então tem coisa muito séria. E um momento a piadinha clássica de sessão da tarde, tipo, eles estão atirando e são balas de verdade. No outro tem alguém sendo fatiado, assim, acabou. Então, e dos personagens que sobrevivem, tem gente que adorou eles e pede sequência. E minha cabeça não para, ainda mais que eu não tomo café. Então, minha cabeça continua, sim, com certeza, uma ideia de continuação não tenho perfeita. No entanto, eu tenho muitas e muitas outras histórias a serem trabalhadas. E o gênero que eu escrevo tem muita pesquisa. Mesmo quando é aventura pela fantasia, tem muita pesquisa na mitologia. Então, são histórias que demoram para serem escritas, né? Eu adoraria continuar, mas eu preciso primeiro saber se tem alguém querendo ler. Bom, então vamos fazer o seguinte, o pessoal de casa, agora que ficou interessado, como é que faz para encontrar você? Como é que faz para mandar mensagem e ficar, cadê? Quero continuação. Olha, assim, você pode encontrar meu livro na Amazon, né? A versão digital, a versão física, em papel mesmo. Caso você queira com uma dedicatória para alguém que você vai dar de presente, ou para você mesmo, pode me chamar inbox no Instagram, @Ives_Tomazini. Ives é YVIS, né? Tomazini, ZI, e no final. Tem o meu site também, que é ivestomazini.com.br, né? Lá, inclusive, acho que é uma coisa das que eu mais me dediquei é o book trailer. Caso não tenha assistido, assista depois, por favor. Eu fiz um book trailer profissional, cinematográfico, com um locutor profissional mesmo, assim. Eu investi realmente, eu dei muito de mim nisso. Ao invés de eu mobiliar o apartamento que eu me mudei, eu estava lá contratando locutor para fazer o book trailer. Então, o pessoal que estiver escutando, pode procurar no meu canal no YouTube, Ives Tomazini, que inclusive você vai encontrar também um documentário que eu fiz essa viagem na Amazônia. Eu filmei a partida, explicando o porquê que eu tô indo, para onde que eu tô indo. Eu fui no cemitério nazista, no meio da floresta, e eu filmei. Então, se você me segue no Instagram, @Ives_Tomazini, que eu vou colocar rios curtos, pílulas, né, dessa viagem. E me segue também no YouTube, que no meu canal chama Ives Tomazini. Lá vai ter o book trailer que eu te falei, o teaser, né? E vai ter o documentário de forma episódica, né? O primeiro, inclusive, ele se chama Por que Aventura? E eu conto, isso que eu contei para você, eu conto lá, só que ao mesmo tempo eu já dou um estofo histórico sobre a origem, sobre o porquê dessa expedição nazista e por que eu queria ir lá, né? Sensacional. Bom, você aí de casa já acompanhou aí, então, tanto o trailer, algumas pílulas, né, dessa viagem, dessa jornada do Ives. Então, quer ver completo? Vai lá na rede social dele. Ives, muito obrigado pela participação e dividir essa história incrível com a gente aqui. Eu que agradeço e desculpa se eu tagarelei, é meu assunto favorito. Não, tá, foi ótimo aqui. O bate-papo, quando é bom, passa rápido. Até estouramos nosso tempo aqui, mas não tem problema. Obrigado, Michel, pela oportunidade e um grande abraço, cara. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais aqui Universo Épico. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico. E a gente segue aqui falando sobre livro. Agora, olha só quem está conectado comigo, é o Diego. Tudo bem, Diego? Tudo jóia, prazer. Tudo bem. Diego, vai ter uma coisa de morte aí, um zumbi. Que história é essa? Pois é, então, a história do meu primeiro livro, ela gira em torno desse tema que tende a ser pesado, porém, ela tem uma abordagem completamente diferente. E aí você traz uma abordagem de qual maneira? Então, basicamente, a história do meu livro, ela traz essa perspectiva de um morto-vivo no fim do mundo, que é uma coisa, assim, que por mais que existam algumas outras obras que tentam fazer um ponto de vista diferente também, eu nunca vi nada similar à forma que eu escrevi esse livro. Então, eu peguei muita inspiração das obras de Machado de Assis
em especial a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí, com essa inspiração do escritor conversando com o leitor, toda essa questão, eu acabei criando essa história de um apocalipse do ponto de vista de um zumbi. Pera aí, até eu quero entender aí, porque quando eu peguei a pauta, gente, tava lá, algumas inspirações, The Walking Dead, né, Apocalipse, aí nós temos agora uma mistura de Machado de Assis, você colocou no liquidificador, bateu e saiu aí as últimas memórias de um morto-vivo. Exatamente. A minha intenção realmente com o meu plano de carreira, de escrita, é tirar as coisas do habitual, criar uma história diferente do que as pessoas são habituadas. Então, eu peguei as inspirações, né, dos livros que eu li. Um que me marcou bastante foi esse de Machado, não só esse, né, toda a obra de Machado é uma obra brasileira que é muito valorizada e que as pessoas têm que conhecer mais essa obra porque é espetacular. Então, nesse momento que eu li muitos livros, então surgiu a inspiração, eu falei, beleza, eu preciso tirar essa história da cabeça. E aí eu comecei a escrever, e aí surgiu essa história toda, né? Fazia frio no dia em que eu morri. Ou será que foi o doce abraço da morte que me provocou essa peculiar sensação gelada? Bom, então vamos lá, conta pra gente um pouquinho da sinopse do livro, né, sobre o personagem, o protagonista, antagonista. Claro, perfeito. A sinopse do livro, ela é bem, assim, entre aspas, simples. Ela conta a história de um morto-vivo durante o apocalipse que adquire consciência. Então, geralmente, a gente está habituado com os mortos-vivos sendo apenas, né, um pano de fundo de uma história desse tipo, e estando ali só para os protagonistas humanos, eles têm dificuldades, ou então, às vezes, até matar esses zumbis e etc. E aí eu pensei, poxa, e se a gente pegasse o ponto de vista de um dos zumbis que estão naquele meio? Então eu peguei um zumbi, trouxe ele, a consciência, dei a ele a consciência, e aí, nesse momento, eu peguei como que seria a personalidade de um zumbi. O nome do protagonista é Joe. Aí eu peguei a inspiração até o nome de um dos meus amigos, e aí eu acabei criando essa história. E então foi uma amálgama de personalidade, a minha personalidade, a do personagem, a do meu amigo, então eu juntei todas essas características em um só. E aí ele começa a contar pra gente mais sobre o cotidiano dele nesse apocalipse, como que é o seu dia a dia, desde a alimentação até as questões, por exemplo, ambientais, que é uma coisa que é raramente abordada nesse tipo de história, porque quando o ser humano ele deixa de ser a força primária, né, a principal força da cadeia alimentar, acontecem mudanças planetárias. A poluição não é mais tão frequente, então todas essas questões são abordadas pelo Joe. E além disso, uma forma que eu consegui trazer a minha experiência como escritor iniciante foi transformando o meu personagem em um personagem escritor. Então ele está o tempo todo se questionando se aquilo que ele está fazendo é válido, se as pessoas vão se interessar por aquilo. Então é uma jornada toda que é a minha jornada, é a do personagem, e aí eu criei essa história. E para você construir essa história, né, diferente, que você foge do tradicional, porque quando a gente fala de morto-vivo, zumbi, a gente espera uma história aterrorizante, horripilante, né? E toda aquilo que a gente já está acostumado, né? De que eles vão perseguir um personagem, tem que fugir dele. E aí você cria um morto-vivo com consciência, né? Então, você teve medo de causar estranheza para o leitor, né? Deu aquele friozinho na barriga e falou, não, eu vou seguir com a minha história. Então, o processo criativo dessa história foi uma coisa de maluco. Basicamente, foi tudo muita coincidência do que foi me levando para uma carreira de escritor.
eu gostava muito de ler, no meu serviço eu sempre levava um livro, então eu deixava o livro, eu atendia o público. Nesse meu primeiro serviço eu trabalhava no setor de passaporte da Polícia Federal. Então, eu deixava meu livro ali e algumas pessoas comentavam, que livro legal e etc. Num dos dias específicos, uma senhora pegou, sentou no meu guichê e falou, nossa, que legal esse livro que você está lendo, você tem o hábito de escrever? E dali surgiu a ideia na minha cabeça. Caramba, isso é interessante, talvez eu venha escrever no futuro. E aí, depois de um tempo procurando alguns cursos para poder, né, acrescentar no meu currículo, eu descobri o curso de como escrever ficção. Nesse curso de como escrever ficção, uma das propostas que esse curso tinha era um desafio em que você teria que anotar várias ideias durante a semana, e no final daquela semana você teria que pegar um dos títulos que você escreveu e desenvolver ele. Quando o professor ele passou essa instrução, eu anotei alguns nomes no documento, e aí o primeiro nome era As Últimas Memórias de um Morto-Vivo. E aí eu não consegui nem esperar terminar o curso. Eu falei, meu Deus, eu preciso tirar essa ideia do papel agora. Então eu abri o documento e comecei a escrever. E daí surgiu tudo. Eu escrevi esse livro num período relativamente curto. Eu escrevi ele no prazo de, no máximo, 2, 3 semanas. Foi, assim, eu estava muito inspirado e aí a ideia simplesmente surgiu. E o que você está planejando para o livro? É uma história única, fechada, acabou? Ou você quer dar sequência, fazer uma trilogia, talvez possivelmente uma série? Então, a forma que essa história se encerra, ela é um ciclo fechado. Então, continuação eu não planejo fazer. Porém, desde o momento que eu estava escrevendo essa história, eu já pensei em um capítulo extra. Assim, para pegar essa história da forma que ela está agora e lançar um capítulo extra meio que para dar uma acariciada no leitor, falar, olha, tá tudo bem, tá bom, é assim mesmo que a história fecha, e dar uma encerrada de forma mais amena. E esse capítulo extra, a minha intenção é lançar ele numa edição especial. Então isso fica um pouco mais pra frente, mas continuação mesmo, eu não planejo. A minha intenção é lançar vários livros com várias propostas diferentes mesmo. E você ficou satisfeito, né, com a sua obra finalizada? Porque às vezes a gente pergunta aqui para o escritor, né, e o escritor nunca está satisfeito. A cada leitura que ele faz, ele mudaria alguma coisa. Você mudaria alguma coisa? Olha, sendo completamente sincero, pelo estado de mente que eu estava quando eu escrevi, tem vezes que eu leio a obra e eu não vejo como tendo sido eu que escrevi. Então, tem toda essa questão de, nossa, eu estava muito inspirado. Então, surgiu todas aquelas ideias e, da forma que a narrativa foi construída, que ela tem um início, meio e fim muito definido, eu não mudaria nada, hoje em dia. Obviamente que existe um parágrafo ou outro que poderia ter escrito de outra forma e etc, porque isso a gente vai aprimorando a nossa escrita, a gente vai percebendo esse tipo de coisa. Porém, na questão da estrutura narrativa, eu não mudaria nada nessa história em específico. Foi um caso, assim, à parte mesmo. Agora, Diego, pessoal de casa, quer saber por que é que eu tenho que ler As Últimas Memórias de um Morto-Vivo? As primeiras páginas desse livro, elas são o motivo pelo qual você não vai conseguir parar de ler, basicamente. O momento de introdução do personagem, em que ele quebra a quarta parede e conversa com o leitor, cria uma conexão imediata. Então, a partir do momento que você começa a fazer a leitura, você não vai querer mais parar. Bom, tá convencido aí você de casa, né? E aí, gente, ele vai seguir divulgando o livro, tem eventos grandes ainda esse ano, né, para participar. E tem projeto novo já saindo da gaveta? Tem alguma coisa que você já tá começando a engatilhar? Em si, exatamente. Eu decidi, para poder manter, né, a forma que vai engajar o público e etc., eu decidi fazer 2 lançamentos muito próximos um do outro. Então, eu tenho esse primeiro livro, que ele lançou, na verdade, se eu não me engano, no mês passado, um tempo assim, e o próximo livro já está lançando agora. Então, assim, eu tô tendo esses 2 projetos meio que de frente para frente, basicamente. Então eu tô fazendo a divulgação dos 2 simultânea, e aí eu pretendo levar esses 2 livros para os eventos.
Aí, bom, nós temos então As Últimas Memórias de um Morto-Vivo. Qual é o nome desse que você está lançando também? Bom, então, os diálogos, né, de uma cena de um crime, você vai voltar em um outro programa para contar aqui pra gente, combinado? Exatamente, vamos deixar o suspense. Vamos deixar aqui no suspense. E aí o pessoal de casa, né, para acompanhar os 2 livros e o seu trabalho, como é que faz? O meu Instagram chama-se o Diego Hattes. Por lá eu divulgo bastante material sobre esses meus 2 livros, eu divulgo os links e etc. Só que, basicamente, se pesquisar o nome da minha obra no Google, consegue encontrar que ele está disponível em quase todas as lojas online do Brasil. Perfeito. Diego, quero agradecer a sua participação aqui, ó. Papo bom, passa rápido, né? E, bom, super convidado para falar sobre o outro livro. É só agendar com a nossa produtora e voltar aqui no Universo Épico, combinado? Perfeito, combinadíssimo. Valeu, Diego. Eu que te agradeço. Ponto final no Universo Épico e a gente volta, claro, na próxima semana. Tchau, tchau.